Olá ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Eu Sou Poder. Espero que você aproveite essa leitura. Lembre-se de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas que buscam por esse assunto. Obrigado, fiquem com a narração. Para os italianos, café expresso é como uma área. Alguns homens veem as coisas como são e dizem, por quê? Eu sonho com coisas que não existem e digo, por que não? George Bernard Shaw, frequentemente citado por Robert E. Kennedy. Se você diz que nunca teve uma oportunidade, talvez nunca tenha sabido aproveitar uma oportunidade. Eu não conseguia parar de pensar na Starbucks. Embora fosse muito menor do que as multinacionais com as quais eu trabalhara em Nova York, era tão mais fascinante, como uma música que não sai da cabeça. Eu conseguia enxergar tantas maneiras de contribuir. Na próxima vez em que Jerry Baldwin e sua esposa Jane estiveram em Nova York, Sherry e eu os convidamos para jantar e fomos ao teatro. Nós ficamos amigos. Como se estivesse brincando, perguntei a Jerry, você acredita que eu possa me encaixar de alguma forma na Starbucks? Ele estava apenas começando a ponderar a necessidade de contratar profissionais treinados, então estava disposto a pensar no assunto. Conversamos sobre como eu poderia ajudar com vendas, marketing e merchandising. Demorou um ano para eu convencer Jerry Baldwin a me contratar. A ideia o atraía, mas outros na empresa sentiam-se agitados diante da possibilidade de trazer alguém que consideravam um ousado nova-iorquino. Além do mais, é sempre um risco ter um gerente que não cresceu junto com os valores da empresa. Por alguns dias, eu nem conseguia entender como contemplava aquela possibilidade. Conseguir um emprego na Starbucks significaria abrir mão de um emprego de $75 mil por ano, prestígio, carro, e possibilidade de participação nas decisões e lucros, e para quê? Mudar-me para um lugar a quase 5.000 quilômetros de distância para fazer parte de uma empresa pequena com 5 lojas era algo que não fazia muito sentido para muitos amigos meus e para minha família. Minha mãe ficou muito preocupada. Você está bem, tem futuro, dizia ela. Não desista por uma empresa que ninguém conhece. No ano seguinte, encontrei motivos para voltar a Seattle diversas vezes. Sempre tive certeza de que podia encontrar Jerry. Passamos a nos sentir bem um com o outro, compartilhando ideias viáveis de merchandising para Starbucks, produtos que deveriam ou não levar o nome da marca, formas de promover a lealdade dos clientes. A cada visita, vinha preparado com uma longa lista de ideias, e ouvir as críticas de Jerry em relação a elas me ajudava a entender a visão que tinha para a Starbucks. Jerry confiava na ideia de que um dia a Starbucks poderia expandir-se indo para fora de Seattle. Ele pensava em abrir uma loja em Portland, Oregon, a cidade americana mais próxima. Ele sabia que a empresa poderia crescer, mas parecia ambivalente sobre as mudanças que o crescimento traria. Eu lhe disse que era uma ótima oportunidade. Quanto mais pensava naquilo, mais promissora a expansão me parecia. A Starbucks tinha um potencial tão grande. Todos os meus amigos, em Nova York, ficavam impressionados com o café, assim que o provavam. Porque as pessoas, de todos os Estados Unidos, não teriam a mesma reação. Certamente, o mercado era maior do que apenas alguns milhares de amantes de café a noroeste. Jerry tinha tamanho zelo pela missão da empresa, fazia sentido espalhar o entusiasmo da Starbucks em relação aos grãos de café, para além de Seattle. Naquela época, eu não conhecia nenhuma outra loja que vendesse bons grãos de café, em Nova York ou em qualquer outra cidade. Embora eu não fosse suficientemente ousado para tornar-me empresário, parte da minha fascinação pela Starbucks derivava da oportunidade de participar da modelagem de uma empresa em fase de crescimento. Eu estava disposto a uma redução salarial, se fosse para ter participação acionária, em uma empresa muito promissora. Nunca detive sequer uma ação em nada, mas sabia que se Jerry pudesse me dar apenas uma pequena participação na Starbucks, eu canalizaria toda a minha paixão e energia para aquela empresa como jamais havia feito. Sherry gostou da ideia. Estávamos prontos para nos casar e fixar residência, e ela percebia o quanto eu estava entusiasmado em relação a Seattle e a Starbucks. Embora isso significasse um retrocesso em sua carreira como designer, ela também estava pronta para deixar Nova York. Sendo filha de um empresário de Ohio, entendeu instintivamente o valor de se correr riscos e perseguir os sonhos. À medida que se passaram os meses, eu procurava Jerry mais do que ele me procurava. Começamos a falar sobre um emprego na Starbucks, no qual eu seria chefe de marketing e supervisionaria as lojas. Disse a ele que gostaria de uma pequena participação na empresa, e ele pareceu receptivo à sugestão. Na primavera de 1982, Jerry e Gordon convidaram-me para ir a São Francisco jantar com seu calado parceiro, um acionista e membro do conselho administrativo chamado Steve Donovan.
Eu estava certo de que depois do lobby que havia feito, o emprego estava garantido. Imaginei que voltaria a Nova York com uma oferta em mãos. Aquele jantar, para mim, era a apoteose de uma conquista de emprego junto a Jerry, que durava quase um ano, então eu estava convicto de que daria tudo certo. Vesti um de meus melhores ternos e fui para o formidável restaurante italiano chamado Donatello's, que ficava acima do bairro Financeiro. Passei pelo restaurante e dei uma volta no quarteirão, para ganhar mais segurança, apesar da garoa. De certo modo, eu havia esperado toda a minha carreira por aquele jantar. Eu sabia que Jerry dissera a eles que eu tinha ideias para promover a empresa, e aquele jantar era uma chance para Steve e Gordon avaliarem a minha capacidade e saber até que ponto eu poderia me encaixar na empresa. O Donatello's foi uma escolha curiosa, mais formal do que eu esperava, com toalhas de linho branco e garçons usando gravatas borboleta. Eu esperava na mesa quando Jerry, Gordon e Steve chegaram. Steve era um homem classicamente belo, alto e louro. Os três usavam blazers, estavam menos formais do que eu, mas, como eram pelo menos 10 anos mais velhos, fiquei satisfeito por estar em traje formal. O jantar transcorreu bem, excepcionalmente bem. Gostei de Steve, um intelectual cujos interesses iam de recrutamento executivo à pesquisa e meditação. Assim como Jerry e Gordon, ele era um homem viajado, lia muito e tinha muitos insights interessantes. Ainda assim, eu estava certo de que eu estava impressionando enquanto conversava. Eu olhava com frequência para Jerry e seus olhos me transmitiam aprovação. Depois de 4 anos em uma escola no meio oeste, eu sabia controlar meu tom nova-iorquino, conversando com facilidade sobre a Itália, Suécia e São Francisco, em meio a petiscos e sopa. Pedimos uma garrafa de Barolo e logo conversávamos como se fôssemos velhos amigos. Quando chegou o prato principal, contudo, direcionei a conversa para Starbucks. Vocês têm uma verdadeira joia, disse. Contei-lhes como servi o café da Starbucks a meus amigos em Nova York, como eles ficaram entusiasmados com a cor e o sabor rico daquele café. Os nova-iorquinos adorariam o café da Starbucks. O mesmo valia para pessoas de Chicago, Boston, Washington e todo lugar. A Starbucks podia ser tão maior. Afirmei. Podia expandir-se para além do noroeste, a norte e sul da costa oeste. Poderia até, talvez, tornar-se uma empresa nacional. Poderia ter dúzias de lojas, talvez até centenas. O nome Starbucks poderia tornar-se sinônimo de excelência em café, uma marca que garantisse qualidade de classe mundial. Pensem nisso, disse eu. Se a Starbucks abrisse lojas pelos Estados Unidos e Canadá, vocês poderiam compartilhar seu conhecimento e paixão com um número bem maior de pessoas. Poderiam enriquecer tantas vidas. Ao término da refeição, podia jurar que os havia convencido com meu entusiasmo e energia juvenis. Eles sorriram uns para os outros e pareciam inspirados pela minha visão. Nos despedimos e saímos enquanto eu me parabenizava indo de volta ao hotel. Telefonei para Sherry, acordando-a. Foi fantástico, disse. Acho que está tudo a caminho. Mesmo com as 3 horas de diferença por causa do fuso horário, custei a pegar no sono naquela noite. Todos os aspectos da minha vida estavam prestes a mudar. Comecei a imaginar como eu daria a notícia, onde Sherry e eu nos casaríamos, como nos mudaríamos para Seattle. Talvez pudéssemos comprar uma casa com jardim. E a Starbucks, até o nome tinha um som mágico. Eu já estava apaixonado. 24 horas depois, estava de volta à minha mesa em Nova York, e quando minha secretária disse-me que Jerry me aguardava ao telefone, corri para atender. Sinto muito, Howard, tenho más notícias. Não conseguia acreditar no tom sombrio de sua voz ou mesmo em suas palavras. Os 3 haviam conversado e decidiram não me contratar. Mas por quê? É arriscado demais, muita mudança. Ele parou, claramente aflito pela mensagem que era obrigado a transmitir. Seus planos são ótimos, mas simplesmente não é a visão que nós temos para a Starbucks. Em vez de convencê-los, eu os assustei. Eles temiam que eu fosse impulsivo. Eu não me encaixaria. Senti-me como uma noiva no meio do corredor, vendo o noivo sair pela porta da igreja. Eu estava abalado demais para pensar com clareza. Vi todo o meu futuro passar à minha frente e depois se incendiar. Naquela noite eu fui para casa e desabafei com Sherry. Eu ainda acreditava tanto no futuro da Starbucks que não conseguia aceitar um não como resposta final. Tinha de entrar para a Starbucks. Queria transmitir a Jerry o que estava em meu coração. No dia seguinte telefonei para ele. Jerry, você está cometendo um terrível engano, disse. Depois de todo esse tempo, devemos ser claros um com o outro. Qual foi exatamente o motivo? Com muita calma, conversamos seriamente sobre o assunto. A preocupação era a seguinte: os sócios não queriam me autorizar a mudar a empresa.
Eles preocupavam-se em me contratar e acabar se comprometendo com uma nova direção para a Starbucks. Eles também achavam que meu estilo e energia bateriam de frente com a cultura existente. Eu expus toda a paixão que eu tinha pela Starbucks, por café, por aquela oportunidade e falei com a mais profunda convicção. Falei o quanto eu poderia oferecer, das minhas habilidades profissionais de marketing e vendas à ampla perspectiva que havia desenvolvido, gerenciando uma força de vendas em nível nacional à Hammarplast. Eu estava acostumado a atuar em um campo mais amplo e conseguiria planejar e executar qualquer estratégia de expansão sobre a qual nós concordássemos mutuamente. Jerry, protestei, não é por mim. É por você. O destino da Starbucks está em jogo. Conversamos tanto sobre o que a Starbucks pode ser. É a sua empresa, a sua visão. Você é o único que pode conseguir. Alguém precisa ser corajoso aqui, e esse alguém é você. Não os deixe afastá-lo de algo em que você acredita do fundo do coração. Jerry prestou atenção ao que eu dizia, depois ficou em silêncio. Deixa eu refletir sobre isso, disse ele. Te ligo amanhã. Talvez ele tenha dormido, eu não dormi. Na manhã seguinte, peguei o telefone ao primeiro toque. Você estava certo, disse Jerry. Desculpe o impasse de 24 horas. Vamos prosseguir. O emprego é seu, Howard, e conte com o meu comprometimento. Quando você pode vir? Um mundo totalmente novo acabava de se abrir diante dos meus olhos, como uma cena em O Mágico de Oz, quando tudo muda de preto e branco para colorido. O sonho apenas imaginado realmente aconteceria. Embora eu tivesse que aceitar uma severa redução no pagamento, Jerry concordou em conceder-me uma pequena participação na empresa. Eu seria dono de uma pequenina fatia do futuro da Starbucks. Nos 15 anos que se passaram desde então, eu frequentemente perguntei-me, o que teria acontecido caso eu tivesse simplesmente aceitado a decisão deles? A maioria das pessoas, quando tem seu trabalho recusado, simplesmente vai embora. Situações semelhantes apareceram posteriormente na minha vida, em outros cenários e com outros assuntos. Tantas vezes ouvi que não dava para fazer. Vez após vez, tive de lançar mão de cada esforço de perseverança e persuasão para fazer as coisas acontecerem. A vida é uma série de quase erros. Mas muito do que chamamos de sorte não é sorte alguma. É aproveitar o dia e aceitar a responsabilidade pelo futuro. É ver o que as outras pessoas não veem, e perseguir aquela visão, não se importando com quem o aconselha a não ir atrás dele. No cotidiano, é tamanha a pressão, tanto dos amigos quanto da família e de colegas de trabalho, insistindo que você se conforme, seguindo a sabedoria comum, que pode ser difícil não aceitar simplesmente o status quo e fazer o que esperam de você. Mas quando você realmente acredita, em você, em seu sonho, tem que fazer tudo o que puder para conseguir e transformar sua visão em realidade. A sorte sozinha não produz nenhuma grande realização. Surge uma nuvem negra. Agora que eu finalmente conseguira o emprego, tinha que começar a planejar a mudança. Minha principal preocupação, evidentemente, era Sherry. Essa é uma oportunidade que eu não posso perder, disse a ela. Quero que você vá comigo visitar Seattle. Antes de dizer sim ou não, precisa conhecer a cidade e sentir você mesma. Fomos de avião para passar um fim de semana e mais uma vez, era o auge da primavera, com as azaleias em flor e explosões de cores por toda a cidade. Sherry gostou de Seattle, gostou da Starbucks, e ficou entusiasmada ao rever os Baldwins, que foram receptivos e generosos, oferecendo seu tempo e conselhos. Eles sabiam muito sobre comidas e vinhos, tinham histórias interessantes para contar sobre as viagens que fizeram pelo mundo, e compartilhavam seu conhecimento sobre uma ampla variedade de assuntos, que nós apenas começávamos a explorar. Sherry voltou com a mesma convicção que eu, de que faríamos a coisa certa. Ambos reconhecíamos, contudo, que mudar para Seattle significaria um sacrifício em relação à carreira de Sherry. Nova York era um centro mundial para decoração de interiores, e Seattle estava longe disso. Mas no fundo ela sempre quis mudar da cidade algum dia. Ela queria ter filhos e criá-los em um ambiente diferente. Poucas mulheres teriam abdicado condescendentemente de uma carreira promissora, para se mudar para um lugar que ficava a quase 5.000 quilômetros de distância, uma cidade onde não conhecia uma alma, porque seu marido queria entrar para uma pequena empresa de café. Mas ela não hesitou, apoiou-me 100%, como sempre fez. Seu constante encorajamento foi vital para mim. Embora eu estivesse ansioso por começar a trabalhar na Starbucks, decidi tirar alguns dias de folga. Com o orçamento quase zerado, alugamos uma pequena casa de veraneio nos Hamptons, onde nos conhecemos. Nos casamos em julho e aproveitamos muito o interlúdio. Planejávamos colocar tudo no nosso Audi e cruzar os 4.800 quilômetros até Seattle, levando nosso cachorro no banco traseiro.
Partiríamos em meados de agosto e chegaríamos a Seattle no final de semana em que se comemora o Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Já tínhamos começado a carregar o carro para sairmos no dia seguinte quando minha mãe nos telefonou com péssimas notícias. Meu pai estava com câncer no pulmão e sua expectativa de vida era de apenas 1 ano. Fiquei profundamente abalado. Ele tinha apenas 60 anos, e meu irmão, Michael, ainda estava na escola. Seria difícil lidar com uma doença devastadora. Minha mãe passara a contar com a minha força. Como poderia superar essa fase sendo que eu estaria em Seattle? Foi um daqueles momentos em que você se sente na mais completa confusão. Eu já havia me comprometido de estar em Seattle no início de setembro. Mas como partiria diante daquela situação? Conversei com a minha família e parecia que eu não tinha escolha. Eu tinha de ir. Fui visitar meu pai no hospital. Tinha de me despedir dele, sem saber quando ou se tornaria a vê-lo. Minha mãe sentou-se ao seu lado, chorando. Ela estava com medo, mas tentava não demonstrar. Poderia ter sido um momento para uma conversa franca com meu pai, mas nós nunca construímos esse tipo de relação. Vá para Seattle, meu pai disse. Você e Sherry têm uma vida nova para começar por lá. Nós vamos nos virar por aqui. Ao sentar-me ao seu lado, 2 emoções guerreavam para ocupar meu coração, uma terrível tristeza e uma amargura não resolvida. Meu pai nunca fora um bom provedor para a família. Ele tropeçara em uma série de empregos que não aproveitavam a capacidade mental, sempre irritando-se com o sistema. E agora sua vida estava no fim, antes mesmo que ele tivesse conseguido assumi-la. Apertei a mão dele e disse um adeus desajeitado. Não sei como vou fazer isso, disse a minha mãe enquanto esperávamos o elevador. Howard, você tem que ir, insistiu ela. Me senti muito pequeno, era como se toda a força, energia e otimismo abandonassem meu corpo. Quando o elevador chegou, minha mãe me abraçou e disse com firmeza, você tem que ir. Entrei no elevador, e ao virar-me, vi o rosto avermelhado da minha mãe, heroicamente esforçando-se para sorrir. Assim que a porta fechou, me senti em pedaços. Sherry e eu mantivemos nossos planos de ir dirigindo até Seattle, mas uma nuvem de preocupação e receio viajou conosco. Eu ligava para casa a cada parada. Soubemos que o quadro clínico do meu pai era melhor do que pensávamos. A tensão diminuiu, e pudemos nos entregar à criação de uma nova vida juntos nessa cidade que havíamos acabado de começar a explorar. Mergulhe na cultura. Chegamos a Seattle em meio a um animado festival anual de música e artes ao ar livre, chamado Bumbershoot. O clima era de otimismo, diversão e aventura. Nós havíamos escolhido uma casa na região de Capitol Hill, com uma enorme varanda, mas, como não estava pronta, passamos a primeira semana com os Baldwins. Eles nos mimaram, preparando pratos especiais todas as noites, levando Sherry para conhecer a cidade. Eles até aguentaram Jonas, nosso cachorro de 45 quilos, que chegou a nadar na piscina deles. Embora tenha demorado cerca de 1 ano para Sherry realmente sentir-se em casa em Seattle, para mim demorou uns 20 minutos. Na Starbucks, foi imediato. Quando começo algo, mergulho totalmente naquilo. Naqueles primeiros meses passei todas as horas em que estava acordado nas lojas, trabalhando atrás do balcão, encontrando as pessoas da Starbucks, provando diferentes tipos de café, e conversando com os clientes. Jerry estava comprometido em garantir-me sólido treinamento em café. A última parte da minha formação, e definitivamente a principal, era aprender a torrar café. Eles só me deixaram fazer isso em dezembro. Passei uma semana em uma torrefação, ouvindo o segundo estalo, examinando a cor dos grãos, aprendendo a saborear as diferenças entre várias torrações. Foi o ajuste final de um treinamento intensivo. Sentia-me como se tivesse sido condecorado cavaleiro. Eu provavelmente surpreendi as pessoas na Starbucks com minha paixão pelo café. Enquanto trabalhava na loja atrás do balcão, eles testavam constantemente meu conhecimento e minha crença. Sempre tive um paladar apurado mesmo de olhos vendados. Acertava todas. Não era de surpreender que alguns membros da empresa tivessem ficado indignados diante da contratação que Jerry Baldwin empreendera. Eu sentia que tinha que mostrar meu valor, provar que eu estava à altura da Starbucks. Esforcei-me para me misturar. Para um nova-iorquino extravagante e de grande energia, em uma cidade tranquila e suave, isso não era fácil. Eu estava acostumado a usar ternos caros, e na Starbucks o código de vestuário informal estava mais para camisetas e sandálias Birkenstocks. Demorou um tempo para eu ganhar confiança. Mas fui contratado para desempenhar uma tarefa, e estava transbordando de ideias para a empresa. Queria causar um impacto positivo. A atmosfera daquela época na Starbucks era amigável e informal, mas trabalhávamos muito. O Natal era a época de pico, e todos do escritório iam às lojas para ajudar.
Um dia eu estava trabalhando na loja do Pike Place em uma época de alto movimento. A loja estava abarrotada, e eu estava atrás do balcão, atendendo os pedidos, enchendo pacotes de grãos de café. De repente, alguém gritou: "Ei!" Aquele cara saiu correndo com alguma coisa. Aparentemente, um cliente havia pegado 2 cafeteiras caras e com uma em cada braço, havia saído correndo. Eu saltei de trás do balcão e saí correndo. Sem parar para pensar se o cara estava armado, eu o persegui ladeira acima. "Largue isso, largue!" O ladrão estava tão apavorado que derrubou as 2 peças que havia roubado e fugiu. Eu as apanhei e voltei para a loja com as cafeteiras como se fossem troféus. Todos aplaudiram. Naquela tarde, voltei para a torrefação, onde ficava o meu escritório, e vi que o pessoal havia pendurado um enorme banner para mim, que dizia: "Estamos orgulhosos." Quanto mais eu conhecia a empresa, mais eu admirava a paixão que ela guardava. Mas gradualmente fui notando um ponto fraco. Enquanto o café era inquestionavelmente o melhor que podia ser, o serviço às vezes tinha uma certa dose de arrogância. Aquela atitude nascia do elevado grau de orgulho que a Starbucks tinha pela superioridade de seu café. Os clientes que apreciavam descobrir novos sabores e misturas, gostavam de debater em torno do conhecimento recém-adquirido com nosso pessoal, mas eu notei que os clientes que estavam ali em um primeiro contato, sentiam-se ignorantes ou menosprezados. Eu queria eliminar aquela lacuna. Identifiquei-me tanto com a Starbucks que qualquer falha na empresa era como um ponto fraco em mim mesmo. Então trabalhei com os funcionários, aperfeiçoando as habilidades de vendas amigáveis ao freguês, e desenvolvendo materiais que facilitassem que os clientes aprendessem sobre café. Visão é o nome que dão àquilo que os outros não veem e que você vê. Não existe lugar melhor para realmente saborear o romance da vida do que a Itália. Foi lá que eu encontrei a inspiração e visão que guiaram minha própria vida, e o rumo da Starbucks, da sossegada cidade de Seattle para o destaque nacional. Descobri essa inspiração na primavera de 1983, ocasião em que eu sequer procurava especificamente por ela. Estava na Starbucks havia 1 ano e a empresa enviou-me a Milão para participar de uma exposição internacional de utensílios domésticos. Viajei sozinho e fiquei em um hotel barato próximo ao centro de convenções. Assim que saí do hotel e me deparei com o brilho de um dia morno de outono, o espírito da Itália me invadiu. Eu não falava uma palavra em italiano, mas sentia que era o meu lugar. Os italianos valorizam incomparavelmente os prazeres da vida diária. Eles descobriram como viver em perfeito equilíbrio. Compreendem o que significa trabalhar, e igualmente o que significa relaxar e curtir a vida. Eles abraçam tudo com paixão. Nada é medíocre. A infraestrutura na Itália é assustadora. Nada funciona, mas a comida é simplesmente inacreditável. A arquitetura é de tirar o fôlego. A moda ainda define a elegância por todo o mundo. Eu adoro particularmente a luz da Itália. Tem um forte efeito sobre mim, renova-me, e as coisas sobre as quais a luz reflete são igualmente surpreendentes. Você pode estar descendo uma rua pouco atraente, em uma região residencial sem graça alguma e, de repente, ver uma imagem inacreditavelmente luminosa, de uma mulher pendurando roupas coloridas, em um quintal cercado de flores. Ou, do nada, um comerciante sobe sua porta de ferro e apresenta uma deslumbrante amostra de produtos, frutas e legumes recém-colhidos, perfeitamente arrumados em fileiras. Os italianos tratam cada detalhe do varejo e do preparo dos alimentos com uma reverência e insistência inigualáveis. No último verão e outono, por exemplo, era possível encontrar figos frescos disponíveis em qualquer mercearia. O comerciante pergunta, maduros ou verdes? E se você pedir meio a meio, o comerciante apanha uma pequena bandeja de papelão e cobre-a com 3 ou 4 folhas de figo, pega cada figo individualmente, apertando-o para assegurar-se de que estão no ponto. Depois ele dispõe as frutas em 4 fileiras, 3 verdes, 3 maduros, 3 verdes, 3 maduros, e desliza a bandeja cuidadosamente em uma sacola, entregando-a a você com o orgulho de um artesão. Na manhã seguinte a que eu cheguei, decidi ir à exposição, que ficava a apenas 15 minutos do meu hotel. Eu adoro caminhar, e Milão é um lugar perfeito para caminhar. Assim que saí, notei um pequeno bar de café expresso. Entrei rapidamente e observei. Um caixa à porta sorriu e acenou com a cabeça. Atrás do balcão, um homem alto e magro me cumprimentou com entusiasmo, buongiorno, enquanto pressionava uma barra de metal, da qual saía um forte som de vapor. Ele entregou uma pequena xícara de porcelana com café para uma das 3 pessoas que estavam lado a lado no balcão. Depois veio um cappuccino artesanal, coberto com uma perfeita espuma cremosa.
O barista se movimentava com tanta graça que era como se estivesse moendo grãos de café, servindo expressos e colocando leite com vapor ao mesmo tempo, enquanto conversava alegremente com os clientes. Era um teatro magnífico. Expresso? Perguntou-me ele, com os olhos negros reluzindo enquanto segurava uma xícara que havia acabado de preparar. Eu não pude resistir. Pedi um expresso e experimentei. Um sabor forte e sensual desceu boca dentro. Depois do terceiro gole, havia acabado, mas eu ainda sentia seu calor e energia. Meia quadra adiante, em uma travessa, avistei outro bar que servia café expresso. Esse estava ainda mais cheio. Notei que o homem grisalho atrás do balcão saudava cada cliente pelo nome. Ele parecia proprietário e operador. Ele e seus clientes riam, conversavam e desfrutavam do momento. Era fácil dizer que os clientes eram assíduos e as rotinas, confortáveis e familiares. Nas quadras seguintes, vi outros 2 bares que vendiam café expresso. Fiquei fascinado. Foi naquele dia que descobri o ritual e o romance dos cafés na Itália. Vi como eram populares e vibrantes. Cada um tinha seu personagem singular, mas havia uma característica comum, uma camaradagem entre os clientes, que se conheciam bem, e o barista, que desempenhava sua tarefa com talento. Naquela época, havia 200 mil cafés na Itália, 1.500 só em Milão, uma cidade do tamanho da Filadélfia. Parecia que estavam em cada esquina, e todos lotados. Minha mente começou a se agitar. Naquela tarde, depois de encerrar as reuniões na exposição, saí outra vez, andando pelas ruas de Milão para observar mais cafés. Logo me vi no centro da cidade, onde a Piazza del Duomo fica quase que totalmente cercada por eles. Ao andar em torno da praça, você é cercado por aromas de cafés e grãos torrados, pela conversa descontraída referente a um debate político, pela tagarelice de crianças usando uniformes escolares. Alguns cafés são elegantes e modernos, enquanto outros são maiores e mais convencionais. De manhã, todos ficam lotados, e todos servem café expresso, a pura essência do café em uma xícara. Há poucas cadeiras, quando há alguma. Todos os clientes ficam em pé, assim como nos bares do Oeste. Todos os homens, ao que parece, fumam. A energia pulsa por toda parte. Toca ópera italiana. Dá para ouvir a interação de pessoas se encontrando pela primeira vez, bem como pessoas cumprimentando amigos que vêem todos os dias no bar. Esses lugares, pelo que vi, oferecem conforto, comunhão e um senso de família ampliada. Entretanto, os clientes provavelmente não se conhecem muito bem, exceto no contexto dos cafés. No início da tarde, o ritmo diminui. Notei mães com crianças e aposentados entrarem e conversarem com o barista. No final da tarde, muitos cafés colocavam mesinhas nas calçadas e serviam aperitivos. Cada um deles era o ponto para a reunião de uma comunidade, parte de uma rotina diária. Para os italianos, os cafés não são um restaurante simples, como passaram a ser vistos nos Estados Unidos nos anos 50 e 60. Trata-se de uma extensão social, uma extensão da própria casa. Todas as manhãs eles param em seu café preferido, onde são servidos com uma xícara de café expresso e sabem que aquele café foi feito exclusivamente para eles. Em termos americanos, a pessoa que fica atrás do balcão é um funcionário habilidoso, mas torna-se um artista ao preparar uma bela xícara de café. Os baristas da Itália ocupam um lugar de respeito na vizinhança. À medida que eu observava, tive uma revelação. A Starbucks havia errado, totalmente. Isso é tão forte, pensei. Esse é o elo. A ligação com as pessoas que adoravam café não tinha de acontecer apenas em suas casas, onde moíam e preparavam os grãos de café. O que precisávamos fazer era desvendar o romance e o mistério do café, em primeira mão, nos cafés. Os italianos entendiam a relação pessoal que as pessoas tinham com o café, seu aspecto social. Eu não conseguia acreditar que a Starbucks estava no mesmo ramo e ignorava um elemento tão fundamental nele. Foi como uma epifania. Foi tão imediato e físico que eu fiquei trêmulo. Parecia tão óbvio. A Starbucks vendia excelentes grãos de café, mas nós não servíamos café em xícaras. Tratávamos o café como um produto, algo a ser empacotado e mandado para casa com as compras. Estávamos um passo aquém do coração e da alma do que o café significou pelos séculos. Servir expressos ao estilo italiano poderia ser um diferencial para a Starbucks. Se pudéssemos recriar nos Estados Unidos a autêntica cultura dos cafés italianos, isso poderia agradar a outros americanos assim como agradou a mim. A Starbucks poderia ser uma experiência fabulosa, e não simplesmente uma rede de lojas varejistas. Fiquei em Milão durante uma semana. Continuei minhas caminhadas pela cidade, me perdendo diariamente. Certa manhã peguei um trem para Verona. Embora fique a apenas 40 minutos da zona industrial de Milão, parecia que nada havia mudado desde do século XIII.
Seus cafés eram bem parecidos com os de Milão e, em um deles, eu imitei alguém que estava por lá e pedi um café latte. Foi a primeira vez que eu provei a bebida. Esperava que fosse apenas café misturado com leite, mas enquanto observava, o barista colocou um pouco de expresso, vaporizou com o leite em uma caneca, e serviu os dois em uma xícara, com uma porção de espuma cremosa em cima. Ali estava o perfeito equilíbrio entre café e leite vaporizado, combinando expresso, que é a essência nobre do café, e o leite adocicado mais pela vaporização do que pelo acréscimo de açúcar. Era a bebida perfeita. Dentre todos os especialistas em café que eu encontrei, nenhum deles jamais mencionou essa bebida. Ninguém nos Estados Unidos a conhece, pensei. Tenho de levar comigo. Todas as noites eu telefonava para Sherry, que havia ficado em Seattle e contava o que estava encontrando e pensando. Essas pessoas são tão apaixonadas por café. Disse-lhe, elas levam-no para um nível totalmente novo. Naquele dia na praça em Milão, eu não podia prever o sucesso que a Starbucks seria hoje. Mas sentia a demanda implícita por romance e um senso de comunidade. Os italianos transformaram o ato de beber café em uma sinfonia e estavam certos. A Starbucks tocava sobre o mesmo palco, mas nós tocávamos com uma corda a menos. Levei aquele sentimento para Seattle e o infundi naqueles à minha volta, que recriaram-no para outros mais em todo o país. Sem o romance do café expresso italiano, a Starbucks ainda seria o que era antes, uma loja adorada que vendia grãos de café em Seattle.